Olá, eu sou Hermeson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. E hoje nós vamos continuar então o nosso curso para novos membros da nossa igreja e nós vamos tratar da lição número 10. Lembrando que o nosso curso terá 20 aulas, portanto hoje estamos exatamente no meio do nosso curso. E o tema de hoje será a perseverança dos santos. Isso mesmo, a questão é, o crente, o verdadeiro crente, pode perder a sua salvação? Bom, para aqueles que estão assistindo essa aula, porque não estiveram presentes na escola bíblica dominical, o versículo a ser memorizado é o versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tudo bem? Vamos lá. Até aqui, em nosso treinamento para os novos membros, nós tratamos de muitos aspectos da plena salvação que há em Cristo Jesus. Hoje, nós cremos absolutamente que somos salvos no Senhor Jesus. Mas será que há como sabermos se os verdadeiros crentes continuarão a ser cristãos por toda a sua vida? Existe algo que nos impeça de abandonar a fé no Senhor Jesus? Algo que nos garanta que para sempre nós seremos crentes até o dia do Senhor, para que com Ele nós venhamos a reinar pelos séculos dos séculos? Ou pode acontecer de nós perdermos a nossa fé e então sermos separados de Cristo durante o nosso período de peregrinação? Vamos procurar responder a todas essas questões nesta aula de hoje. A nossa aula irá tratar especificamente da doutrina da perseverança dos santos. E essa é uma daquelas doutrinas que é inegociável para a igreja presbiteriana. Portanto, para que você possa ser aceito como um membro desta congregação de qualquer igreja presbiteriana, é necessário que você se dedique a estudar e compreender essa doutrina e receba o gozo e a segurança que ela nos oferece. Ou, no mínimo, esteja disposto a perseverar em compreendê-la por todos os dias que o Senhor te conceder. Bom, essa é uma daquelas doutrinas que é extremamente disputada e polêmica no meio cristão, sendo causa de divisão teológica entre muitos cristãos. Nossa, minha bateria está acabando. Ligou? Ligou. Vamos retomar aqui então, Bruno. Em nossa aula de hoje, nós vamos tratar da doutrina da perseverança dos santos. Uma doutrina que é inegociável para a igreja presbiteriana. Portanto, se você realmente almeja ser recebido como uns membros desta igreja ou de qualquer igreja presbiteriana, essa é uma doutrina que você precisa esmerar-se em compreendê-la, em orar pedindo a Deus entendimento, para que você possa receber o gozo, a alegria e a segurança que procedem dessa doutrina. Como eu disse, essa doutrina que vamos estudar hoje, além de ser inegociável para nós, ela também é extremamente disputada e polêmica no meio cristão. Ela tem sido, ao longo dos séculos, causa de divisão teológica entre muitos cristãos genuínos. A nossa aula de hoje, ela irá demonstrar que grande segurança o cristão tem em sua salvação por causa de quem Deus foi e sempre será. Hoje, nós vamos mudar um pouquinho. Ao invés de recorrermos ao breve catecismo de Westminster, nós iremos fazer uso do catecismo maior para nos auxiliar em nossa aula. Vejamos então a pergunta 77 do Catecismo Maior.
É possível aos crentes verdadeiros, devido às imperfeições e às suas tentações e pecados que os tomam, caírem do estado da graça, ou seja, do estado de salvação? Em resposta, nós lemos: os crentes verdadeiros, em razão de, primeiro, do imutável amor de Deus, segundo, do decreto de Deus sobre o seu pacto para lhes dar a vida e perseverança, 3, da união de Cristo com os crentes, 4, da intercessão contínua de Jesus em favor deles, e 5, por causa do Espírito e da semente de Deus que neles permanece, jamais poderão cair completa ou definitivamente do estado de graça. Antes, são preservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, o nosso catecismo nos apresenta pelo menos 5 razões bíblicas para justificar a nossa convicção na doutrina da perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aqui nós precisamos responder uma pergunta: quem são esses verdadeiros crentes aos quais se refere o catecismo maior? São aquelas pessoas a quem Deus elegeu na eternidade passada. São os que nasceram de novo mediante a fé. Os que foram aceitos por Deus em Cristo, o Filho amado, através de quem eles foram justificados, receberam a adoção e a promessa de que nunca serão deixados por Deus. São aqueles que estão crescendo continuamente no seu processo de santificação. Os verdadeiros crentes são aqueles por quem Deus deu o seu próprio Filho e Espírito, para que esses então possam ver-se habilitados e empoderados para completar a sua peregrinação na terra até que chegue o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba então que depende da ação de Deus. E é essa lógica que estava na mente de Paulo quando ele escreveu Filipenses 1,6. Ali ele disse que aquele, se referindo a Deus, que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Perceba aqui, meus irmãos, que a salvação é uma obra começada por Deus e, portanto, não terminá-la fala mais sobre a incapacidade de Deus em terminar o que começou do que qualquer mérito ou habilidade nossa em sermos fiéis e perseverantes até o fim. Diferente de nós, tudo o que Deus começa, Ele termina. A respeito da certeza de que o crente não pode jamais perder a sua salvação, nós podemos ver essa certeza nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o grande pastor da nossa alma. Enquanto ele viveu no nosso meio, quando muitas pessoas procuravam matá-lo, o nosso fiel Salvador disse que nunca poderia perder nenhuma ovelha sua sequer. Por quê? Porque ele disse: eu lhes dou a vida eterna. E ele continuou dizendo que jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Agora me responda uma coisa: como é a vida que Jesus prometeu dar? Uma vida eterna. Me respondam, uma vida eterna pode acabar? Uma vida eterna pode morrer? Se ela acaba, se ela morre, é eterna? É claro que não. Então, se alguém disser ou acreditar que o crente pode receber a vida eterna e depois perdê-la, então essa pessoa precisa dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, mentiu quando disse essas palavras. Se alguém julgar que ouviu o Evangelho de Cristo, que verdadeiramente creu e o seguiu, e que recebeu a vida eterna, mas depois a perdeu, então a vida que Jesus prometeu não é eterna e Jesus teria que ser assumido como um mentiroso. Será que alguém está disposto a fazer isso? Bom, dito isso, de que a vida eterna depende da obra de Deus e da fidelidade dele, de ele terminar o que começou em nós por meio de Cristo Jesus, nós precisamos considerar o seguinte: existem bases bíblicas para justificar essa doutrina de que, uma vez salvo, o homem permanece salvo para sempre?
Bom, o nosso Catecismo Maior já nos ofereceu 5 motivos, 5 pontos, dos quais aqui nós iremos tratar apenas de 3, por uma questão de tempo, para que nós possamos fazê-lo de forma mais aprofundada, ao invés de passarmos pelos 5 de forma mais superficial. Mas eu os encorajo a tomarem o Catecismo Maior de Westminster, assim como o Breve Catecismo e a própria Confissão, os nossos padrões de fé, e se aplicar ao estudo desses padrões que nos ajudam a ler as Escrituras de uma forma que apraz, que agrada ao Senhor nosso Deus. Bom, o primeiro motivo, a primeira base que nós estudaremos nessa manhã é a respeito do imutável decreto de Deus a respeito da eleição. Lá na nossa lição 5, nós aprendemos de Paulo que Deus nos escolheu, ou seja, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo o desejo, o querer da sua vontade. E isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Percebam que antes da fundação do mundo, Deus em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Baseado em quê? Na sua própria vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Em Romanos 8, nós lemos o seguinte: aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Guardem essa palavra, glorificou. Ela está posta no futuro. Não foi a decisão, ela está posta no passado, foi glorificado, glorificou. Percebam que não foi a nossa decisão ou a decisão do crente que lhe garantiu a justificação. Tampouco é a sua decisão que irá garantir a sua glorificação. É importante nós percebermos aqui o tempo verbal, como agora há pouco eu chamei a atenção. O pretérito perfeito em português corresponde ao grego auristo, indicando que já aconteceu uma ação completa, já foi feito o que está escrito ali. Aquilo que se encontra no futuro é a glorificação, porque quando nós pensamos na ordo salutis, ou seja, na ordem da salvação, a glorificação há de manifestar-se somente quando o Senhor Jesus Cristo vier. Todavia, aqui Paulo já está dizendo que Deus glorificou aqueles que ele conheceu na eternidade passada, aqueles que ele chamou, aqueles que ele justificou. Esses já estão glorificados diante da face do Senhor. Aquilo que há de acontecer no futuro, ou seja, a nossa glorificação, ela já é tão certa que Deus pode falar dela como um fato consumado. O crente já está, ele não é que será glorificado dependendo de ele permanecer ou não. O genuíno crente, aquele que foi escolhido por Deus na eternidade, já está glorificado, porque Deus decretou que aqueles a quem ele conheceu, que ele chamou, que justificou, esses também já estão glorificados. Portanto, a segurança da vida eterna não está firmada na decisão do homem, mas na segura e eterna e infalível ordem do Senhor, nos seus decretos, que não podem jamais mudar. Deus não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo. Lembram-se disso? A certeza da nossa salvação está naquele cujas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, qual é a segunda base bíblica, conforme nós vimos no nosso Catecismo Maior, para sustentar a doutrina da perseverança dos santos? Bom, o segundo ponto é o imutável amor de Deus pelo seu povo. Essa é a segunda causa da certeza de que nós não podemos perder a reconciliação com Deus. Em Jeremias 33:1, Deus afirma que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
A respeito desse texto, Gerhard Voss, ele diz que se o amor pode mudar ou se ele pode ser retirado, então não é um amor eterno de verdade. Se for de fato eterno, então não pode mudar, não pode acabar. Mas é em Romanos 8, dos versos 35 ao 39, que isso fica indiscutivelmente claro. Ali lemos o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo lista para nós 16 coisas que não podem separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele começa dizendo que os sofrimentos terrenos, as tribulações naturais, elas não podem de modo nenhum nos separar do amor de Deus. Em seguida, ele diz que as coisas invisíveis e tampouco as espirituais, como as potestades demoníacas, também são incapazes de nos separar desse eterno amor do Senhor. E a estas coisas ele acrescenta a seguinte frase, que nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É muito significativo para nós que Paulo tenha declarado nem qualquer outra criatura. E por que isso é importante? Porque aqueles que defendem que é possível perder a salvação, assim como eu mesmo fiz no passado, argumentam que Paulo está dizendo que nenhuma coisa exterior, ou seja, nada que esteja fora de mim, pode me separar do amor de Deus. Mas eu mesmo, pela minha livre escolha, pelo meu livre-arbítrio, posso pecar tanto até que a fé desapareça e eu mesmo me separe do amor de Deus. O argumento então é esse, que eu mesmo, pela minha vontade, porque quero, porque sou livre, posso caminhar numa direção contrária àquilo que Deus designou na eternidade para mim e então me separar do amor de Deus. Mas aqui, como nós lidamos então com essa questão? Como lidar com a questão da possibilidade de eu mesmo me afastar do amor de Deus? Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Você é uma criatura? Você é uma coisa criada por Deus? Se você crê que no princípio criou Deus, então você precisa responder que sim, você é uma criatura. Você vai me dizer, sim, Emerson, eu sou uma criatura. Nesse caso, segundo Paulo, você, segundo a sua livre decisão, pode separar-se do amor de Deus? É claro que não, porque Paulo diz que nem qualquer outra criatura, e se você é uma criatura, nem mesmo você pode mudar os desígnios eternos do Senhor e apartar-se do eterno amor dele que há por nós em Cristo Jesus. Então, o segundo argumento, o segundo ponto que nos garante a certeza da vida eterna, de que nós não podemos perder jamais a nossa salvação, é o eterno e imutável amor de Deus por nós. O terceiro argumento, ou a terceira base, é a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira garantia de que a fé do verdadeiro crente não poderá jamais ser retirada dele. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 31 e 32, Jesus disse o seguinte a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Perceba que Satanás, ele estava diante de Deus pedindo ao Senhor para peneirar, ou seja, para remover dos discípulos o dom da fé que Deus lhes havia concedido. Mas o que foi que Jesus Cristo disse a Pedro?
Eu, porém, roguei por ti. E qual era o propósito desta intercessão de Jesus? Para que a tua fé não desfaleça. Agora me responda uma coisa. Você realmente acredita que Jesus, o sumo sacerdote da nossa fé, ele poderá falhar na sua intercessão? Você realmente acredita que Jesus, o eterno Filho de Deus, terá algum dos seus pedidos negados pelo Pai? Bom, quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos ensinam que Jesus, ele é sim o sumo sacerdote para sempre e que, tendo ressuscitado dentre os mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, vivendo para interceder por eles. Quem são eles? Eles de Hebreus? Os mesmos vós de Lucas 22:31. Hebreus 7:25 está nos ensinando que Jesus está vivendo para interceder pelos seus, interceder por aqueles a quem ele deu a vida eterna. Ou seja, Jesus intercede incessantemente pelos seus discípulos. Jesus está junto ao Pai intercedendo pelos seus, para que a nossa fé, a fé dos eleitos, não venha a desfalecer jamais, para que a fé dos verdadeiros crentes nunca venha a deixar de existir, ainda que em algum momento da nossa vida ela possa vir a tornar-se fraca e vacilante. Jesus Cristo continua intercedendo por nós, mesmo quando eu deixo de interceder por mim mesmo, mesmo quando eu deixo de vigiar. Ainda assim, a exemplo do que aconteceu com Pedro, ele roga por Deus em meu benefício e em benefício de todos aqueles por quem ele derramou o seu sangue, para que a fé destes jamais venha a desfalecer. E como Jesus é o Filho amado em quem Deus tem prazer, conforme nós lemos em Mateus 3,17, e porque ele sempre faz o que é agradável a Deus, como ele mesmo nos ensinou, eu sempre faço o que lhe agrada, e nós lemos isso em João 8:29, o Pai sempre ouvirá as petições do seu Filho. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste. João 11:41 e 42. Portanto, por causa da infalível intercessão de Jesus, um crente genuíno não pode nunca perder a sua salvação. Por outro lado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é verdadeiramente um crente. Vamos entender um texto difícil das Escrituras para lidar com essa verdade. Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 ao 6. Há um velho adágio popular que nos diz que nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Essa expressão ela também se aplica perfeitamente ao mundo da fé. Quais são as evidências de que uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo? Me responda uma coisa, você diria que ter a mente iluminada para compreender as verdades do Evangelho, provar do dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, experimentar as bênçãos da boa palavra de Deus e manifestar o poder do mundo vindouro, você diria que essas são características que descrevem uma pessoa que verdadeiramente foi salva? Bom, eu diria que sim. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, segundo o autor de Hebreus, parece que tudo isso pode ser experimentado por alguém que de fato não tenha nascido do alto. Eis aqui o texto que nós vamos estudar. Hebreus 6, dos versos 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de fato estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse, seguramente, meus queridos, é o texto mais desafiador da doutrina da perseverança dos santos. Todavia, à luz de tudo o que já foi dito aqui
à luz de todos os exemplos e dos fundamentos sólidos que nós apresentamos para a perseverança dos santos, nós não podemos simplesmente ignorar a certeza da perpétua salvação do crente. Porque se nós olharmos para esse texto e dissermos, não, um crente verdadeiramente, se nós isolarmos esse texto do restante das Escrituras, nós vamos dizer, um crente verdadeiramente pode perder a sua salvação. Mas é importante que uma excelente e fundamental regra de interpretação bíblica, de exegese, é que nós precisamos examinar as Escrituras à luz das Escrituras, de toda a Escritura. Textos obscuros precisam ser analisados à luz de textos que são mais fáceis de se compreender. O que nós precisamos considerar aqui é o seguinte: a quem o texto de Hebreus se refere? Há 3 formas tradicionais de se interpretar essa passagem. A primeira foi proposta por Spurgeon, e ele sugeriu que esse texto não se refere a ninguém. Para Spurgeon, o autor de Hebreus, ele vai estar ali falando de uma forma hipotética. Ele está hipoteticamente exortando o povo de Deus, como se ele dissesse algo assim: se você abandonar o Senhor Jesus Cristo, você vai para o inferno. Isso é verdade, não é? Mas como você é um crente, isso jamais vai acontecer com você. A segunda forma de nós interpretarmos esse texto é uma visão arminiana, que afirma que o texto está se referindo a crentes verdadeiros, mas que esses crentes verdadeiros podem sim perder a sua salvação. E tendo perdido a salvação, eles nunca mais podem se arrepender para voltarem para o Senhor. O que faz com que seja difícil nós entendermos a misericórdia do Senhor. Então, seria difícil nós entendermos como é que Pedro pôde arrepender-se depois de ter blasfemado contra o Senhor Jesus. A terceira é a visão reformada, que diz que esse texto se refere às pessoas que tiveram uma profunda experiência religiosa, mas nunca foram verdadeiramente regeneradas. A verdade é que nenhuma dessas 3 posições resolve totalmente os problemas do texto. Mas a terceira opção, à luz do que as Escrituras nos ensinam, parece ser a forma mais correta e coerente de entendermos essa passagem bíblica. Pensemos, por exemplo, em Judas. Ele foi alguém que seguramente teve a sua mente iluminada para compreender o Evangelho de Jesus, não é verdade? Ele estava intimamente associado à comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele participou do poder e da presença do Espírito Santo. E por isso mesmo, ele obteve respostas a algumas das suas orações. Mas acontece que a falta de perseverança, o completo abandono da fé, revelou que Judas era uma daquelas pessoas a quem o apóstolo João se referia, lá em 1 João 2,19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Sendo assim, meus irmãos, o que o texto de Hebreus está fazendo, apesar de usar palavras fortes e aparentemente fazer uma vívida descrição do que parece ser uma genuína experiência cristã, ele, na verdade, está se referindo a pessoas que nunca foram salvas, apesar de todas as aparentes evidências externas. Essa forma de entender o texto, ela é ajudada quando nós comparamos, dentro do próprio texto, a palavra aqueles, do verso 4, com a expressão a vós outros, no verso 9. O autor diz: quanto a vós outros, lá no verso 9, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa forma. Que forma? Dessa forma dura, que faz parecer que os crentes verdadeiros podem perder a salvação. A expressão quanto a vós outros se refere a um grupo de pessoas que o autor acredita que são pertencentes à salvação, mas que aparentemente estão se afastando da fé. Eles, nesse momento, estão parecidos com Pedro, que temporariamente teve a sua fé enfraquecida, mas que não apostatou da sua fé.
Portanto, essa expressão vós outros é diferente ou se refere a um grupo diferente daqueles do verso 4. Aqueles do verso 4, apesar da aparente conversão, a exemplo de Judas, abandonaram definitivamente a fé, provando que eles nunca haviam sido salvos. Mas o vós outros, do verso 9, são aqueles que estão como Pedro, mas que eles deveriam vigiar, eles deveriam perseverar para que não terminassem como Judas. Essa é a advertência do autor de Hebreus. A fé de vocês nesse momento está vacilante, a fé de vocês nesse momento está fraca, a fé de vocês nesse momento é como a de Pedro, mas cuidem, vigiem, porque em relação a vós outros, eu acredito que a situação de vocês é diferente daqueles que já abandonaram a fé. Se vocês deixarem de perseverar na fé, vocês se tornarão semelhantes a Judas. Mas agora perseverem, não apostatem da fé de vocês, para que o fim de vocês seja semelhante ao fim de Pedro, do apóstolo Pedro, e não daquele que veio a trair Jesus Cristo, o apóstolo Judas. É como se o autor de Hebreus dissesse alguma coisa assim: eu estou falando dessa forma justamente para os assustar. Não sigam o caminho da apostasia daqueles outros. Aqueles pareciam verdadeiros crentes, mas na verdade não eram. Mas quanto a vós outros, quanto a vocês, eu estou persuadido que vocês são verdadeiramente cristãos. Portanto, apesar da dura perseguição, perseverem na fé, pois ela é a garantia, a perseverança é a garantia de que você foi verdadeiramente salvo. Portanto, o povo de Deus precisa perseverar em meio às muitas tribulações que nos acometem. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver mais uma vez aquela tensão que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Mais uma vez, ficamos face a face com essas duas verdades absolutas. De um lado, Deus designou todas as coisas como elas hão de ser e acontecer. Do outro lado, nós encontramos a responsabilidade de sermos fiéis, obedientes e perseverantes na fé até que se cumpra o dia de Cristo. Na lição 4 desse nosso curso, nós aprendemos que Deus ordena tudo quanto acontece no mundo. Contudo, o homem ainda assim é responsável por suas ações. Aqui, mais uma vez, nós vemos essa tensão. É a soberania de Deus que protege e preserva o seu povo na fé até o dia do Senhor Jesus. Eles, por causa da soberania e dos decretos de Deus, jamais apostatarão da fé. Mas, se esse é o caso, o que devo fazer com todas aquelas advertências sobre a possibilidade de apostasia? Será que essas advertências que nós encontramos nas Escrituras são falsas? Bom, a resposta para isso é bem simples. De acordo com Terry Johnson, que escreveu um livro sobre as doutrinas da graça na vida prática do cristão, nós não podemos jamais nos esquecer dos meios que Deus usa para conduzir o seu povo. Terry Johnson, ele diz o seguinte: Deus preserva seu povo, mas é mediante a própria perseverança que os crentes genuínos são preservados. Eles perseverarão enquanto Deus os preserva. Eles devem perseverar. É através da perseverança que Deus nos preserva. O que Johnson está nos explicando é que, se não há perseverança, então esse homem não é um eleito. Se não há perseverança, então Deus não preservará, não existe fé genuína nessa pessoa. É por meio da perseverança que Deus garante a preservação dessas pessoas. E a perseverança só acontece porque Deus, na eternidade, elegeu essa pessoa para que ela persevere. Isso pode ser dito de uma outra forma. É através do poder de Deus é que nós somos habilitados a perseverar.
Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. É assim que nós aprendemos em Filipenses 1,6, o versículo que nós precisamos memorizar. Mas, por outro lado, se é Deus que garante o cumprimento e a completude da boa obra que ele começou, por outro lado, ao crente é ordenado a perseverança. E isso confere com as palavras de Jesus lá em Mateus 10, 22, quando ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É por isso que em Hebreus 10, 35 ao 36, o autor diz que não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ou seja, a vossa fé, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Em outras palavras, a pessoa que de fato é salva é a mesma pessoa que irá perseverar até o fim. Com isso, o que nós aprendemos de Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 ao 6, é que uma pessoa que falhar em perseverar, ainda que tenha tido profundas e marcantes experiências religiosas, ela demonstra em si mesmo que ela nunca foi eleita. E é isso que o apóstolo João ensina quando ele afirma: eles saíram do nosso meio, mas, no entretanto, não eram dos nossos. Por isso, o Senhor Jesus também disse: se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, Deus garante que ele completará a obra que ele começou, mas ele ordena que nós perseveremos. E o meio pelo qual Deus faz com que o crente persevere é justamente a perseverança. Aqui, mais uma vez, nós nos encontramos diante de duas verdades bíblicas irrefutáveis, indiscutíveis, e precisamos abraçar as duas. A salvação está garantida. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso, lhes dou a vida eterna, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas o risco de apostasia também é real e exige a perseverança dos santos. Tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. O crente verdadeiro não pode jamais perder a sua salvação, por causa de quem Deus é. Por outro lado, o cristão genuíno é exortado a perseverar por todos os dias para que não venha apostatar da sua fé. Dessa forma, nós concluímos o estudo de hoje afirmando, sim, que existe um perigo real de apostasia. Por isso, o crente precisa perseverar. Meu irmão, se o seu coração está vacilante, se a sua fé tem estado fraca, persevere. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre da esperança de que Ele mesmo secará dos olhos toda a lágrima, que Ele irá acabar com a dor, que Ele então eliminará o sofrimento, que a morte já não mais existirá, que o reino dEle, na presença dEle, por causa dEle, será de gozo e de alegria perpétuos. Portanto, persevere por causa destas coisas. Persevere por causa da doutrina de que Deus garantiu de que você jamais, um crente eleito, poderá ser tentado além das suas forças, porque juntamente com a tentação, por causa da sua fidelidade, Deus prometeu um meio por meio do qual você possa escapar, resistir, e esse meio é o Espírito de Deus que habita em você. Portanto, ainda que exista o perigo real da apostasia, persevere. Por outro lado, essa perseverança já é garantida para aqueles que são os eleitos do Senhor. Porque aquele Cristo que começou a boa obra da salvação na vida de um crente, ele não deixará de modo nenhum essa obra inacabada. Porque Ele mesmo a completará até que Ele venha em glória nos céus, junto com os anjos de Deus, para arrebanhar o seu povo, e com Ele nos encontrarmos nos ares, e com Ele permanecer pelos séculos dos séculos. Que Deus os abençoe.